A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório. Eu sou o professor Igor e iremos dar início à revisão da disciplina Princípios Básicos da Engenharia Química. Esse tópico em especial ele costuma aparecer em alguns editais específicos, mas de qualquer forma esse conteúdo vai ser muito importante para a gente revisar os princípios e fundamentos ali da Engenharia Química. Certamente essa revisão vai ser útil também para outras disciplinas. E o tópico dessa videoaula em especial vai ser os estados da matéria, densidade e composição. Para começarmos, eu gostaria de deixar aqui indicado com vocês essas duas referências. Essa primeira aqui é a Química, a Ciência Central, de Brown e outros autores. E aqui é importante destacar que nesse tópico de princípios básicos da engenharia química, a gente vê muito conteúdo da química geral. Então, por isso que eu deixo aqui essa indicação para vocês, caso vocês queiram aprofundar em algum tópico específico, esse livro é muito bom. E nessa revisão nós iremos olhar também alguns assuntos específicos aí da química geral, que vai ser útil para a gente. E além disso, eu indico esse outro livro aqui, que é Princípios Básicos e Cálculos na Engenharia Química, que também é um livro mais introdutório, do Riemenn-Blau, e ele já é mais focado na engenharia química, então a gente tem alguns conceitos básicos aqui, como balanço de massa, de energia, entre outros. Então fica também essa recomendação de literatura. Então, reforçando que esse curso ele vai ser desenvolvido aí com base nessas duas referências. Vamos começar falando sobre os estados físicos da matéria. Então, a gente tem os três estados, o gás, líquido e o sólido. E aqui eu apresento para vocês a comparação molecular entre cada um desses estados. Aqui a gente tem essa imagem representativa dos três estados. Então, aqui nesse lemma é um gás, aqui as suas partículas, aqui temos o líquido e aqui o sólido. Então, vamos começar falando do gás. Nesse caso, no gás, as partículas elas estão bem afastadas umas das outras e ela tem total liberdade ali de movimento. Então, aqui conforme a gente vê nessa figura, as partículas estão bem afastadas umas das outras e elas se movimentam e têm liberdade para se movimentar, total liberdade. E nesse caso, a energia cinética das partículas ela é muito maior do que a energia de atração entre elas. Então, por isso que elas ficam afastadas umas das outras e têm essa maior liberdade de movimento comparado aos outros estados. Indo agora para o líquido. As partículas elas estão empacotadas, mas com uma orientação aleatória, e a vizinhança ela muda rapidamente. Então, nesse caso aqui, as partículas elas estão mais próximas umas das outras, mas elas têm uma orientação aleatória, elas não estão ordenadas, então elas vão se movimentando nesse empacotamento aqui e a vizinhança vai mudando rapidamente. Nesse caso, a energia cinética elas são comparáveis, mais ou menos ali da mesma ordem de grandeza que as energias de atração entre as partículas. E por fim, nós vemos agora o estado sólido, que as partículas elas já estão empacotadas de maneira ordenada e as posições elas são essencialmente fixas. Então a gente tem aqui no exemplo do sólido. As partículas elas já estão mais ordenadas quando a gente compara aí com o líquido ou com o gás. E as posições são essencialmente fixas, elas ficam se movimentando aqui em uma posição aproximadamente fixa ali, vibrando, com pouca liberdade de movimentação comparado aí ao líquido e ao gás. E nesse caso, a energia de atração ela é muito maior do que a energia cinética das partículas.
Bom, e aqui é interessante destacar nessa imagem também, né, que a intensidade das forças intermoleculares, né, as forças ali entre as partículas, elas vão aumentando nesse sentido para cá. Então, por isso aqui que no sólido as energias de atração, né, que são essas energias aí intermoleculares, são muito mais intensas que no caso do gás, que as energias ali são menores. Nós vimos como é o comportamento dos três estados físicos da matéria a nível molecular. Vamos olhar agora para suas propriedades. E essa tabela ela é bem interessante, pois ela compara diferentes propriedades dos, né, estados da matéria. Então a gente vem aqui começando com o gás. O gás ele vai assumir tanto o volume quanto o formato do recipiente ali que ele ocupa. Por outro lado, o líquido ele assume parcialmente o formato do recipiente que ocupa. E o sólido ele vai conservar seu próprio volume e o seu formato independente do recipiente onde ele for colocado. Agora o gás, né, ele expande-se para preencher todo o recipiente que ele ocupa, e isso não acontece para o líquido. Ele não vai se expandir para preencher o recipiente, o sólido também ele não se expande para preencher o recipiente. O gás é compressível, o líquido ele é praticamente incompressível, o sólido também, né, praticamente incompressível. Então é comum aí muitas vezes nas questões considerar que um líquido e um sólido são incompressíveis, né, e um gás é compressível, mas também pode ser algum caso, né, que alguma questão considere um gás ali incompressível, mas se for o caso, a questão também vai informar isso para vocês. Mas normalmente, né, o gás é compressível, o líquido e o sólido incompressível. O gás ele flui facilmente, o líquido também flui facilmente, porém o sólido ele não flui. E o gás, né, ele vai difundir rapidamente, o líquido difunde lentamente e o sólido difunde muito lentamente. Então essas aí são as propriedades mais importantes que vocês precisam lembrar do gás, de um líquido e de um sólido. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre a densidade, que também é um assunto muito recorrente, né, nas questões de princípios básicos da engenharia química. E a densidade ela apresenta, né, diferentes nomes e também ela pode ser representada por diferentes fórmulas. Aqui a gente vai ver as principais, né, que costumam aparecer nas questões. A gente tem aqui inicialmente a mais comum, né, quando falamos de densidade, costumamos falar da massa específica, que é representada aqui por essa letra grega, né, o ρ, em que a massa específica é igual à massa da substância dividido por seu volume. Então, normalmente, quando fala densidade, a gente está utilizando essa forma aqui de representar, conforme a massa específica. A gente tem também, né, o volume específico, que é representado aqui por essa outra letra grega, né, esse Vzinho, e ela é igual ao volume dividido pela massa, que é o oposto da massa específica. Então, com isso, a gente até consegue correlacionar as duas, né, que a massa específica é igual ao inverso do volume específico, e o contrário aí também é válido. Outra forma de representar a densidade é a densidade relativa, que é quando a gente compara, né, a densidade de uma substância com outra substância. Então, aqui, a densidade relativa de A em relação a B é a densidade de A, que é, no caso, a massa específica de A, dividido pela massa específica de B. Também é uma outra forma aí da gente representar uma densidade. E nesse caso, né, essa densidade relativa, como é uma comparação aí por meio de uma razão entre duas densidades, ela não tem unidade. Então pode ser que apareça numa questão, a densidade relativa de tal, né, substância em função da outra é esse valor sem uma unidade. Nós temos também o peso específico, que é representado aqui pelo gama, que é igual ao produto da densidade, né, a massa específica aqui, vezes a gravidade. Então, esse Gzinho aqui representa a gravidade. Esse é o peso específico e ele, né, basicamente é a densidade também. E nós temos, por último, a gravidade específica, representado aqui por, né, Ge. Nesse caso, a gravidade específica ela é função, né, de uma outra densidade também, assim como a densidade relativa, só que nesse caso, essa densidade normalmente é a água, né, dessa que está aqui no denominador. Então, é usualmente a água a 4 graus Celsius, para a qual, né, essa densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro. Então, aqui na gravidade específica, normalmente a gente está falando que é uma densidade relativa em relação à água, né? Então, nós temos também essa outra forma aí de representar, que não é tão comum assim, mas eu achei interessante apresentar aqui para vocês. Vamos resolver, então, uma questão sobre esse assunto de densidade, que foi retirada da prova da Petrobras de 2001.
A questão diz, sabendo que a temperatura de 298,15 Kelvin, as densidades da água e do benzeno são respectivamente iguais a 1.000 kg por metro cúbico e a 890 kg por metro cúbico. Conclui-se que, nessa temperatura, o volume de 1 kg de água é menor que o da mesma massa de benzeno. Bom, essa questão aqui, então, ela apresenta duas substâncias para a gente, a água e o benzeno, e ela mostra também qual que é a densidade dessas substâncias a essa temperatura, e aqui eu destaco a importância de que a gente lembre que a densidade ela vai depender da temperatura, então, dependendo aí do valor da temperatura, a densidade vai ser diferente. Então, por isso que a questão está especificando essa temperatura aqui. Então, nesse caso, nessa temperatura, a gente tem essa densidade da água de 1.000 e do benzeno de 890 kg por metro cúbico. E aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, e ela está afirmando que nessa temperatura o volume de 1 kg de água é menor do que o volume de 1 kg de benzeno. E, bom, é uma questão relativamente simples, mas para a gente conseguir resolvê-la, eu apresento aqui para vocês a fórmula da densidade, em relação aí à massa específica, que é o que foi apresentado aqui para a gente, quilograma por metro cúbico, então massa por volume. E aqui o que eu vou fazer é colocar em evidência o volume, passando ele para esse lado aqui, jogando a densidade no denominador. Então, com isso, a gente tem essa fórmula que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, com isso, a gente consegue concluir que quanto maior for a densidade da substância, menor vai ser o seu volume, aí mantendo fixo a massa. Então, nesse caso, quem tem a maior densidade aqui é a água, que tem 1.000 kg por metro cúbico. Então, nesse caso, o seu volume vai ser menor comparado ao do benzeno. Então, por isso, a gente consegue concluir que o volume da água, para 1 kg de água, vai ser menor do que o volume de 1 kg de benzeno, porque a densidade da água ela é maior do que a densidade do benzeno. Então, com isso, a afirmativa aqui que o volume de 1 kg de água é menor do que o da mesma massa de benzeno está correta. Então, essa questão aí está correta, esse enunciado. Outro tópico que costuma cair com muita frequência nas provas é sobre a composição química de uma mistura. Quando a gente fala em composição, nós estamos avaliando em termos quantitativos quanto que tem de determinada substância na mistura. E pode ser que na prova apareça uma questão só sobre a composição, mas normalmente ela aparece de forma indireta, ou seja, você tem que resolver uma questão de um outro assunto, como um balanço de massa, o que é normalmente o que acontece. E com isso você vai ter que utilizar o conceito de composição, Você vai ter que extrair algum dado aí das composições, ou calculá-la, ou até mesmo fazer a conversão de um tipo de composição para outro. Por isso, é um assunto aí de muita importância, então por isso eu reforço com vocês para ficarem bastante atentos a esse tópico de composição que cai com muita frequência. E aqui a gente pode representar a composição de diferentes formas. Aqui na nossa videoaula eu estou apresentando para vocês em termos de fração, ou também porcentagem, que é a maneira aí que costuma mais aparecer em termos de fração. A porcentagem é basicamente a mesma coisa da fração, é só multiplicar a fração por 100 que a gente tem a composição percentual. Aqui eu apresento para vocês os três tipos de fração. A gente tem a fração mássica, a fração molar e a fração volumétrica. Em todos os casos, eu estou representando essas frações com um x, o xi. Esse i representa a substância, então a fração aí de uma substância. E essa outra letrinha que eu coloquei aqui é para representar se é mássica, esse M para mássica, o N para molar e o V para volumétrica. Aqui só um parênteses, é que normalmente na engenharia química a gente costuma representar X líquido e o Y é gás, o vapor. Lá na termodinâmica a gente costuma fazer essa distinção, mas aqui nessa videoaula eu estou utilizando só a notação de X. Então, esse X aqui ele representa tanto um líquido quanto um gás, Então, não se confundam, é só uma notação que eu estou utilizando aqui na nossa videoaula.
Bom, então vamos, né, olhar agora individualmente para cada uma aí dessas frações, começando com a fração mássica. A fração mássica de uma determinada substância I vai ser igual à massa dessa substância dividido pelo somatório, né, da massa de todas as substâncias presentes na mistura. Então, né, a fração vai ser igual à massa da substância dividido pela massa total. As outras frações seguem o mesmo raciocínio. A gente tem, né, a fração molar, que vai ser a quantidade de matéria ou o número de mol, né, da substância I dividido pelo número de mol total. E a fração volumétrica, que vai ser o volume aí da substância I dividido pelo volume total. E aqui é importante destacar que a fração volumétrica normalmente nós utilizamos quando a gente está falando de uma mistura ideal, que é aquela mistura, né, que quando a gente realiza a mistura das substâncias, o volume ele não vai ser, né, ele não vai sofrer uma contração ou uma expansão, né, o volume final. Então isso daí é uma característica de mistura ideal, entre outras. Mas, né, normalmente a gente utiliza a fração volumétrica quando a gente está falando de misturas ideais. E aqui, desses três tipos, os mais comuns são esses dois, né, a fração mássica e a fração molar. E é importante também destacar que em nenhum desses casos aqui a gente tem, né, a unidade. Como a gente está falando em termos de fração, então essas frações aqui não têm unidades. Bom, então vamos olhar agora como a gente consegue fazer, né, a conversão de um tipo de fração para outro. Bom, então vamos olhar agora como a gente pode fazer essa transformação, nessa conversão entre as frações. Então aqui a gente tem a fração mássica e a fração molar. E na resolução dos exercícios é comum que vocês façam esse tipo de transformação, né? Ou vocês têm a fração mássica e têm que transformar na fração molar, ou o inverso, a fração molar na fração mássica. Então esse tipo aí de transformação é comum. E existem diferentes formas que vocês podem fazer nessa transformação, e a maneira mais simples que eu apresento para vocês é por meio de uma base de cálculo, né? Ou seja, eu vou assumir ali um determinado valor, por exemplo, 100 kg ou 1 mol, e vou utilizar essa informação, essa base de cálculo para conseguir fazer a transformação. Essa, então, é uma maneira aí mais simples que vocês podem fazer isso. E aqui, né, para conseguir fazer essa transformação, é importante lembrar dessa relação simples aqui, de que a massa molar de uma determinada substância é igual à sua massa dividido aí pela, né, quantidade de matéria, pelo número de mol. Então, com essa relação simples aqui, vocês conseguem fazer esse tipo de conversão de uma para outra utilizando uma base de cálculo. A gente vai resolver, né, um exercício daqui a pouco, onde eu vou utilizar uma base de cálculo, então vocês vão poder ver melhor, né, como que é feita essa transformação. E um outro jeito, né, de fazer essa conversão sem ser ali para uma base de cálculo é utilizando fórmulas. E aqui eu apresento para vocês, né, como vocês conseguem fazer essa mudança. Então a gente tem essa primeira fórmula aqui, que, né, nesse sentido, da fração mássica para a fração molar. Então eu tenho os dados da fração mássica e eu quero calcular a fração molar. Então, para isso, né, a gente vai utilizar essa relação aqui. A gente vai pegar a fração mássica de uma determinada aí, substância I, né, que você quer calcular, dividir pela massa molar. E aqui, dividindo, né, a gente tem no denominador esse somatório das frações mássicas aí de cada uma das substâncias dividida por sua respectiva massa molar. Então, quando a gente faz isso, né, a gente consegue transformar essa fração mássica em fração molar. Então, essa é a primeira fórmula que eu apresento para vocês. E agora vamos ver o caminho oposto. Eu tenho a fração molar, né, que foi fornecido no problema, e eu quero transformá-la em uma fração mássica. Então, para isso, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Né, a fração mássica de uma substância, né, I, ela é igual à fração molar da substância vezes a sua massa molar, dividido pelo esse somatório das frações molares aí, vezes a sua respectiva massa molar. Então, com isso, eu consigo fazer essa conversão. E é importante destacar aqui também que essas fórmulas elas são aplicadas ali tanto para gases quanto para líquidos. A gente consegue utilizá-la para conseguir fazer esse tipo de conversão. Bom, então aqui é uma outra opção, né, que eu apresento para vocês. Então, além de uma base de cálculo, vocês podem também utilizar essas fórmulas aqui para conseguir fazer, né, essa conversão de unidade. De fração, né, entre fração molar e mássica e molar.
Vamos resolver uma questão sobre esse assunto de composição. É uma questão que também foi retirada da prova da Petrobras de 2001. E a questão diz: considere uma mistura gasosa binária contendo dióxido de carbono e isobuteno, cujas massas molares são, respectivamente, iguais a 44 e 56. Nessa situação, se a fração mássica de dióxido de carbono for igual a 0,44, a mistura será equimolar. Bom, então essa questão aqui, ela está falando que a gente tem uma mistura, né, entre duas substâncias, dióxido de carbono e isobuteno. Foi apresentado aqui a massa molar. E está falando que se eu tenho uma fração mássica de dióxido de carbono de 0,44, então a mistura vai ser equimolar, né? O que quer dizer esse equimolar? Quando a gente fala que é equimolar, quer dizer que tem o mesmo número de mol. Então, o número de mol aí de CO2, ele tem que ser igual ao o mesmo número de mol do isobuteno. Como a gente tem só essas duas, né, substâncias ali na mistura e o enunciado está afirmando ali que nessas condições vai ser equimolar, então nessas condições eu consigo afirmar que a composição, né, do CO2 vai ser igual à composição do isobuteno, a composição molar, que vai ser igual a 0,5. Então aqui eu vou colocar o N só para indicar que é o molar. Bom, então olha que interessante essa questão. Essa questão, ela apresenta, né, uma informação para a gente em relação à massa, está falando da fração mássica, e quer que a gente, né, calcule, faça essa transformação em molar. Né? Então, a partir da massa, eu vou ter que descobrir a quantidade aqui de matéria, do número de mol, ou a fração molar. Então, é basicamente aquilo que eu afirmei para vocês, né, que é comum fazer esse tipo de conversão. E, bom, então aqui, né, para a gente conseguir resolver a questão, basicamente eu vou partir aqui dessa informação da fração mássica e transformar em fração, né, molar, ou simplesmente calcular também a quantidade de matéria de CO2 para ver, né, se isso está coerente, de CO2 e de isobuteno também. Então, para resolver essa questão, né, a gente tem aquelas duas opções que eu apresentei para vocês, né, utilizando uma base de cálculo ou utilizando a fórmula. Aqui eu vou resolver das duas maneiras para vocês verem. E a primeira maneira que eu, né, até mencionei que é uma forma mais simples, que não precisa decorar aquela equação, é por meio de uma base de cálculo. Então, nessa base de cálculo, eu vou assumir que a minha mistura tem 100 gramas. Então, essa vai ser a minha base que eu vou utilizar para conseguir aí resolver a questão. Então, tem 100 gramas. Com isso, né, lembrando aqui que a fórmula da fração mássica é igual à massa da substância pela massa total. Então, com isso eu consigo calcular qual que vai ser a minha massa de CO2, né, nesses 100 gramas, uma vez que eu sei que a sua fração mássica é 0,44. Então, a massa de CO2, né, isolando ela aqui, vai ser igual à fração de CO2 vezes a massa total. Então, a massa de CO2 vai ser 0,44 vezes 100, que é 44 gramas. Então, desses 100 aqui gramas da minha mistura, eu sei que 44 gramas é de CO2. E relembrando aqui a fórmula também do número de mol, né, da quantidade de matéria, eu tenho que o número de mol de CO2 é igual à sua massa dividido pela massa molar. Então, com isso, né, eu tenho que é 44 gramas dividido por 44 gramas por mol, que é a massa molar, isso daqui dá 1 mol. Então, né, em 100 gramas eu tenho 1 mol aí de CO2. Agora, eu calculei do CO2, eu vou calcular a quantidade aí de matéria do isobuteno, né? Então, eu tenho aqui que a massa do isobuteno vai ser igual a 100, que é a minha massa total, menos a massa do CO2, que vai dar 56. Vou calcular também a quantidade de matéria correspondente a esses 56 gramas, vai ser a massa do isobuteno, dividido aí pela sua massa molar, né? Então, a gente tem que vai ser 56 dividido por 56, que vai dar 1 mol. Então, né, essa afirmativa está correta. Ela realmente vai ser equimolar, né? Então, eu tenho que a quantidade de matéria de CO2, que é 1 mol, vai ser igual à quantidade de matéria de isobuteno, que vai ser, né, 1 mol também. E as suas frações, né, quando a gente calcula aqui, vai ser igual a 0,5 também, né? Pois seria 1 dividido por 2, dá 0,5. Então, isso daqui é correto. Então, realmente, se a fração mássica de dióxido de carbono for igual a 0,44, a mistura vai ser equimolar. Então, essa é a maneira aí mais simples, né, mais intuitiva de resolver a questão, né, utilizando uma base de cálculo. E vamos, né, resolver agora utilizando aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Bom, nós temos, né, a mesma questão, mas, né, agora a gente vai utilizar aquela fórmula. Então, para a gente fazer a transformação
de massa para, né, molar, né, fração mássica para fração molar, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu vou ter que dividir a fração aqui mássica do CO2 por sua massa molar, e aqui no denominador vai ser aquele somatório, né, das frações mássicas dividido também por sua massa molar. Então aqui vai ser esse cálculo, vai ser 0,44 dividido por 44, né, dividido aí 0,44 dividido por 44, mais, né, 0,56 dividido por 56. Então, resolvendo aqui, a gente tem, né, 0,01 dividido por 0,02, isso daqui vai dar 0,5. Então, é uma conta aí mais direta, né? Então, isso aqui também está correto. Então, como a gente chegou aqui nesse 0,5, a gente consegue concluir que vai ser equimolar. Então, enquanto, né, a base de cálculo é uma maneira mais simples de vocês resolverem, essa daqui, ela, né, o complicado dela é lembrar essa fórmula, mas se vocês lembrarem, então vocês conseguem fazer essa conta também rapidamente. Uma vantagem de utilizar a fórmula é que vocês conseguem resolver, né, de uma maneira mais direta do que ter que fazer todos aqueles passos, né, passo a passo ali da conversão, igual eu mostrei para vocês na base de cálculo. Mas as duas maneiras, né, estão corretas e sintam-se à vontade aí para utilizar qualquer uma das duas que vai dar certo. Além dessa transformação, né, entre fração mássica e fração molar, também pode ser o caso que vocês tenham que fazer uma transformação entre a fração mássica e a volumétrica, ou também o oposto, né, da volumétrica para a mássica. É menos comum, né, esse tipo aqui de conversão, mas ele pode aparecer, então por isso eu apresento aqui para vocês também o equacionamento. Então, vocês, né, para fazer esse tipo de transformação, assim como a gente viu, né, no caso anterior, vocês podem utilizar uma base de cálculo ou as equações. Aqui eu apresento para vocês as equações. Então, se eu tenho os dados, né, de fração mássica e eu quero transformar em fração volumétrica, né, esse caminho 1 aqui, eu vou utilizar essa fórmula, né? Então, é basicamente a mesma fórmula que a gente viu anteriormente, só que em vez de utilizar a massa molar aqui, eu vou utilizar a densidade. E o oposto, né, também vai ser a mesma coisa, só que com a densidade no lugar da massa molar. Então, o raciocínio é basicamente o mesmo. E caso vocês, né, optem aí por utilizar uma base de cálculo, é importante lembrar da fórmula da densidade, que certamente vocês vão utilizar, né, na resolução aí do problema. E aqui eu reforço que, né, normalmente aí quando a gente está utilizando esse tipo de conversão, quando a gente está falando aí para líquidos, né, que a gente está considerando que é incompressível e que a densidade aí não vai modificar, né? Então, né, esse tipo de conversão de problema aparece mais quando a gente está tratando com líquidos. Eu apresento também essa observação aqui, que é muito importante. Se alguma questão, né, trazer aí a composição volumétrica de um gás, é para a gente entender que essa composição volumétrica, essa fração volumétrica, vai ser igual à fração molar, né, considerando um gás ideal. Então, para um gás ideal, essas duas frações são iguais, e isso vai ser muito útil, né, para você resolver a questão. Eu já vi algumas questões em que apresenta a fração volumétrica e vocês precisam utilizar a fração molar, isso pode gerar dúvida, né? Então, só lembrar de que a fração volumétrica e a fração molar são iguais aí para um gás ideal. Vamos resolver então uma questão da Petrobras de 2010. A questão diz o seguinte: em uma unidade de produção de H2, né, gás hidrogênio, uma corrente de 17.400 kg por hora de gás natural, composição volumétrica 90% de CH4 e 10% de C2H6, é misturada com vapor de água de tal forma que a razão entre a quantidade de matéria de vapor e a quantidade de matéria total de carbono seja equivalente a 3. A vazão máxima da corrente de vapor é 52.200 kg por hora. E aqui a gente tem, né, os dados de massa molar, né, de cada um dos elementos. Bom, então essa é uma questão que está falando aí sobre a composição, e aqui ela está dizendo que a gente tem uma mistura de duas correntes, uma corrente de gás natural, que é composta por CH4 e C2H6, e uma corrente de vapor de água. E a questão fala que a proporção entre o vapor de água, né, entre o número de mol ou quantidade de matéria do vapor de água para o número de mol de carbono é igual a 3, né, a proporção aí entre esses compostos. E fala que, com base nisso, a vazão máxima da corrente de vapor é 52.200. Então, a gente tem que fazer esse cálculo para conferir se isso está correto, né?
Bom, então a gente, com as informações que nós vimos na aula de hoje, nós vamos conseguir resolver a questão, mas também é importante, né, vocês lembrarem dessa relação aqui, que a massa molar, né, total aí de uma mistura vai ser igual ao somatório das frações molares, né, multiplicando sua respectiva massa molar. Então, essa equação aqui eu não tinha apresentado para vocês, mas ela também vai ser muito, né, importante para vocês conseguirem resolver essa questão aqui, né, conforme o jeito que eu vou apresentar para vocês, né? Existem diversas maneiras, mas desse jeito aqui eu vou utilizar essa relação. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser calcular as massas molares de cada composto, né? A gente tem do CH4, que é 4 mais 12, 16 kg por quilomol. A massa molar do C2H6 vai ser igual a 2 vezes 12 mais 6, que dá 30 kg por quilomol. Então, com isso, eu consigo calcular a minha massa molar total aí da mistura, que no caso é o gás natural. Então, vai ser a fração molar do CH4 vezes a sua massa molar, mais a fração molar do C2H6 vezes a sua massa molar. Então aqui é muito importante vocês, né, observarem que para resolver isso estou utilizando aqui a fração, né, molar, né, a composição molar. Mas a questão ela apresentou para a gente a composição volumétrica, não a composição molar. Mas aí, né, que tem aquela observação que eu apresentei para vocês no slide anterior. Considerando aí gás ideal, a composição volumétrica vai ser igual à composição molar. Então, quando eu falo aqui que é 90%, né, em volume de CH4, eu quero dizer que é 90% em mol de CH4. Aqui eu tenho 10%, né, em volume de C2H6, então eu quero dizer que é 10%, né, em mol de C2H6. Então, essa relação aí a gente consegue afirmar. Então, a gente tem sim esses dados, né, dessa fração molar, né, que vai ser igual à fração volumétrica. Então, eu vou substituir aqui. Vai ser 0,9 vezes 16 mais 0,10 vezes 30. Isso daqui dá 17,4 kg por quilomol, né, como isso daqui representa a massa molar dessa mistura aí de gás natural. Bom, então a gente tem, né, que essa relação aqui, que a quantidade, na verdade isso daqui vai ser a vazão. A vazão molar vai ser igual a vazão mássica dividido pela massa molar, essa relação aí também é válida. Então eu vou transformar essa vazão mássica que foi passada aqui, de 17.400, em vazão molar. Então vou pegar isso daqui, dividir pela massa molar que nós, né, calculamos, isso daqui vai dar 1.000 kmol por hora. Desse 1.000 kmol por hora, eu tenho, né, que é 900 kmol por hora de CH4, né, pois ele corresponde a 90%, e os outros 10% vai ser C2, né, H6, que vai corresponder a 100 kmol por hora. Então, com isso, eu consigo calcular, né, a vazão aí, molar de carbono, considerando só esse elemento carbono. Então, aqui, olha, essa molécula do CH4 ela tem um carbono, então vai ser, né, 900 vezes 1. E essa outra molécula aqui, do C2H6, ela tem 2 carbonos, então aqui eu tenho que multiplicar por 2 para saber qual que é essa vazão molar aí do elemento carbono. Então, como isso vai ser, né, 900 vezes 1 mais 100 vezes 2, isso daqui vai dar, né, 1.100 kmol por hora. O enunciado está falando que a quantidade, a vazão aqui de vapor de água, né, quantidade de matéria, vai ser 3 vezes essa quantidade de matéria total de carbono. Então, aqui da água vai ser 3 vezes esse valor que nós calculamos. Então, vai ser 3.300 kmol por hora. E aqui, né, o enunciado ele apresenta para a gente em termos de vazão mássica, não em vazão molar. Então, eu vou ter que transformar isso daqui em uma vazão molar. Então, eu vou pegar isso daqui, né, eu vou multiplicar pela massa molar da água, que é 18 kg por quilomol. Então, com isso, eu consigo transformar em vazão mássica, que vai dar 59.400 kg por hora. Então, isso daqui, né, está errado. Essa afirmativa aqui está errada, pois não é 52.200 kg por hora, é 59.400 kg por hora. Então, isso aqui é um outro, né, exemplo de questão que cobra esse tipo de assunto, de composição, e aqui eu reforço para vocês, né, esse equacionamento que até então eu não tinha mostrado e que, nesse caso, né, como eu estou abordando em um gás, a sua composição volumétrica, considerando, né, gás ideal, vai ser igual à sua
composição molar. Então, com isso, eu consegui, né, utilizar aqui nesses valores de fração molar e conseguir resolver a questão. Então, essas foram, né, as referências que eu utilizei para montar a aula, que eu já apresentei para vocês, né, o livro do Riemenblau e do Brown. Aqui tem o nome completo delas, caso vocês queiram estudar mais a fundo. E muito obrigado pelo seu tempo. Espero vocês na nossa próxima aula. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.